Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui com mais um vídeo. Tem um tempo ausente aí do canal que a gente quer militar, a gente fica muito tempo fora. Mas voltamos porque a obra de Deus não pode parar. E desta feita eu estou com um vídeo aqui, é um vídeo importantíssimo. Aliás, todos os vídeos que eu faço é importante, mas esse é porque ele enfoca o ponto principal e o motivo principal pelo qual Jesus veio morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia, que foi a salvação das almas. Por que eu digo que esse vídeo é importantíssimo? Porque é um pedido de oração por alguns países que eu vou elencar nesse vídeo. A gente que é salvo, os servos e servas de Deus, aqui, como eu sempre falo, não defendo e nem prego religião, que Jesus não inventou religião. Jesus é o nosso Criador e Salvador, Ele é autor e consumador da fé, Ele prega a salvação, e aqueles que o servem e andam de acordo com a Bíblia fazem parte da comunidade messiânica de Jesus, ou do Messias. Também não defendo bandeira de denominação, que Jesus também não mandou defender bandeira de denominação. Defendo o Evangelho da cruz de Cristo, do Cristo morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Não aquele Cristo que a religião carrega aí preso no crucifixo, no pescoço ou no andor, que ele ali é o falso Cristo. Meu Jesus, ele ressuscitou, como o anjo falou para Miriam e as demais irmãs que foram no sepulcro. Isso posto, o tema do vídeo é: ore por esses países. Entre eles vai entrar o Afeganistão, a Colômbia, o Butão, alguns países que eu vou pedir aqui a sua ajuda em oração. Para você que é servo de Deus, sabe de uma coisa que Deus não ouve oração de pecadores, que as pessoas que não servem a Deus, que não andam em santidade. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Então, primeiro eu quero ler aqui Hebreus 13:3. Hoje eu chorei muita tarde porque eu tenho um coração voltado para missões, mito, né, enviado. As almas, como dizia o irmão Jair Pires, as almas custam lágrimas, até Jesus chorou. E aqui no Rio de Janeiro, uma semana toda de chuva, tá gostoso agora, né, uns 8 e pouco aqui, tá chovendo aqui no Rio, chuvinha fraca, mas tá, já oramos, já jejuamos, já choramos, agora vamos trazer a mensagem do Evangelho para você me ajudar em oração. Então, Hebreus 13:3 diz o seguinte, é um dos versículos que tem a ver com missão e com os perseguidos pela terra, que diz assim: lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, e dos maltratados, aqui eu parafraseio, maltratado por perseguidos, como sendo vós mesmo também no corpo. Aqui fala dos perseguidos, que aqui minha oração é para um propósito duplo. Primeiro pelos irmãos dos países que eu vou elencar aqui, que são perseguidos, e também pelos povos, pelos governos desse país, para que Satanás seja envergonhado e Deus abra as portas para o Evangelho entrar, apesar de que o mundo se mancomuna contra o seu Filho Jesus, mas nós temos que continuar na batalha contra o mal até o arrebatamento, até a morte. Outro versículo que eu quero ler aqui está em Efésios, capítulo 5. É uma passagem falando sobre a armadura de Deus, a gente conhece muito bem. Fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Efésios 5, não, 6, né? Efésios 6, capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, ou seja, dessa dispensação, contra as hostes espirituais da maldade, ou seja, dos demônios, nos lugares celestiais. E o outro versículo que eu quero ler também, é muito conhecido, está em 1 Tessalonicenses 5, que ali nesse livro, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, temos várias recomendações, mas aqui, como é a ver com oração, vou citar essa do versículo 17, diz assim: orai sem cessar. E o versículo 16 também, que diz: regozijai-vos sempre.
Que nós vemos aí, um breve comentário sobre o último versículo que eu li aqui, nós vemos aí, abre e fecha aspas, esses crentes cristãos reclamando de tudo, murmurando. Esses não são cristãos, são falsos cristãos. O servo de Deus faça sol, faça chuva. Seja com dinheiro, sem dinheiro, alegre, triste. Ele sempre está regozijando no Senhor. Pode estar aí passando por dificuldade. O país, como nosso país, está passando por uma onda de depravação moral, mas nós temos que manter a moral alta, sendo firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Orai sem cessar. Isso posto, né? Eu vou ler aqui a lista de alguns países. Aqui eu tenho, nesse meu caderninho aqui de oração, tem alguns anos, né? Aqui tem os pedidos de oração que eu faço a Deus. Ele sabe quais já foram cumpridos e quais não foram. É bom que você que é servo de Deus tenha um caderninho com seus anote assim, quando eu vou orar, eu dobro o joelho, abro diante de Deus. Né? Eu não sou o melhor do servo de Deus, sou o menorzinho do reino do céu. Mas eu faço a minha parte. Uma andorinha assim faz verão só. Que uma pessoa com Jesus, ele consegue mudar o mundo. Abraão era um caba só, Jesus um homem só. Conseguiu impactar a humanidade, porque ele é Deus. Noé na sua geração fez a diferença. Então uma andorinha só sim faz verão. Então aqui eu tenho eu tenho aqui a rela dos 50 países. Por ordem cronológica, por citação ordinária, em índice de perseguição no mundo. Né? Eu vou citar, vou ler isso aqui, mas eu vou destacar não o primeiro, que o primeiro país é a Coreia do Norte, onde os servos de Deus são mais perseguidos. Mas eu vou citar aqui o segundo, que é Afeganistão, que é o país que eu quero pedir oração, vou comentar um pouquinho sobre ele. O segundo país, por incrível que pareça, aqui na América, é a Colômbia. Né? Ele no ranking de perseguição é o 30º. Né? A Nigéria é um país da África, né? Onde o diabo tem trabalhado. Eu vou explicar por que eu li aquele texto de Efésios. O Butão, que é um país que há uns anos eu tenho colocado mistério no meu coração. Né? Esse é o quarto país, o Butão. Esse país aqui, né? Fica lá entre a Índia e a China, nas montanhas. E o Nepal, nesse país aqui que eu já tive o privilégio de conhecer nepalês, que eu já fui para o Haiti, quando o Brasil tinha uma missão da ONU, nós fomos enviados lá e eu conheci uns nepaleses lá, conversamos com eles. São um soldadinho baixinho, é os pais que eu quero pedir oração. Né? Então eu vou citar para você aqui todos os 50 países, mas esses 5 que eu destaquei aí, eu quero que você ore em especial o Afeganistão, né? Eu vou pedir para você também, e a Índia, que é um país também que eu tenho, que é o 10º, né? Em especial. Então aqui eu vou citar para você 6 países que eu quero oração específica, né? Que eu estou orando mais pelo o Afeganistão, né? A Nigéria, a Índia, Colômbia, Nepal e Butão. Então você está aqui na ordem, em termos de perseguição sobre os servos de Deus. Não tem aqui servo de Deus como aqueles que são verdadeiros. Não a igreja falsa, dos ídolos, das imagens, cultura, do sabatismo. Não, a igreja formada, a comunidade formada por servos de Deus autênticos, que o diabo persegue os servos de Deus autênticos. Então, o primeiro do mundo, onde a maior perseguição contra os servos de Deus é na Coreia. Depois o Afeganistão, esse país que durante 20 anos, Estados Unidos com a coalizão tentaram dominar, mas perderam a guerra e voltou tudo porque estava de novo. Por isso que eu peço oração especial pelo Afeganistão. A Somália, o quarto é a Líbia, o quinto o Paquistão, o sexto a Eritreia, o sétimo o Iêmen, o oitavo o Irã, o nono a Nigéria, o 10º a Índia, que é os dois que eu peço aqui oração, o 11º o Iraque, 12º Síria, 13º o Sudão, 14º Arábia Saudita, 15º Maldivas, 16º o Egito, 17º a China comunista, né? O 18º Mianmar,
19º Vietnã, 20º Mauritânia, 21 Uzbequistão, 22 Laos, aí faz fronteira com o Camboja, Guerra do Vietnã, devemos sair. O Turcomenistão, que é o 23º, 24º Argélia, 25º Turquia, 26º Tunísia, 27º Marrocos, 28º País do Mar, 29º Catar, 30º, que é nosso continente aqui na América, é a Colômbia, também não esqueça da Venezuela, 31º Bangladesh, perdão, 32º Burkina Faso, 33º Tajiquistão, o 34º Nepal, que é o país que eu peço orar por ele, 35º RCA, que é a República Centro-Africana, que o Brasil ia fazer uma missão, mas não teve, que o Congresso Nacional aprovou. 36º a Etiópia, 37º México, aqui na América também. 38º Jordânia, 39º Brunei, 40º Congo, República Popular do Congo, 41º Cazaquistão, 42º Camarões, 43º é o Butão, 44º Omã, 45º Moçambique, na África, 46º Malásia, 47º a Indonésia, 48º o Kuwait, lá, que lembra a Guerra do Golfo, 49º Quênia e o 45º Comores. Né? Então, eu citei aqui para vocês, né, como eu sou um missionário, eu faço missões de duas maneiras. Mas, pastor, como é que você é missionário? Você vai aos pais. Jesus falou assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. E ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéus, como fim da terra. Nós podemos fazer missões basicamente de duas maneiras. Você indo e orando. Né? Tem uma terceira que é a parte da contribuição. Não se pode contribuir tanto financeiramente com dinheiro, mas a oração, ela faz aquilo que o dinheiro não faz, que é exatamente a parte do amaciamento do terreno. Como eu sou militar, tenho mais de 30 anos na Marinha, sou fuzileiro, naval, e nós temos muitos estudos sobre essa parte de combate. Como a nossa operação, a tropa voltada para a operação anfíbia, observa, lembra do dia D lá na Normandia, desembarque na Normandia, que antes das tropas desembarcarem houve um amaciamento do terreno, ou seja, bombardeio de fogo, aeronaval, de avião, todos os meses que tinha as tropas aliadas tiveram, eles bombardearam aquela região ali onde foi desembarcadas as tropas na Normandia, na costa da França. Por analogia, eu aplico essa mesma coisa à oração. Nós lemos aqui, Jesus falou que nossa guerra não é contra carne e sangue. Na marra, nós não conseguimos nada. Né? E a oração, ela é a bomba atômica que sacode o inferno todo. Só que tem um detalhe importantíssimo, que é esse detalhe que faz a diferença. Deus não recebe a oração de qualquer um. Primeiro de um servo, uma pessoa que é separada do pecado. Para a sua oração fazer efeito, tem que ser o que a Bíblia diz, a oração de um justo. O que é justo? É a pessoa que abandonou o mundo, convencido pelo Espírito Santo, convertido a Deus, morreu para o mundo, porque a Bíblia diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, lá em Colossenses, pensai nas coisas que são de cima, onde Jesus está sentado à direita do Pai. Então, as pessoas, a religião ensina todo mundo a orar, que chamam de rezar. Reza é uma repetição, oração é um diálogo com Deus. Então, o diferencial para nós impactarmos o mundo com salvação de almas, primeira coisa, seja santo, separado do pecado, onde vem a palavra hebraica kadesh e do grego agiasmos. Se você for separado do pecado, morto para esse mundo, porque para nós ressuscitarmos, nós temos que morrer para um. Foi por isso que o Espírito Santo falou com Paulo: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, nós morremos para esse mundo. Por isso que eu digo para você, que uma vez Jesus falou comigo: meu servo, mais de 90% da igreja visível não subirá, porque estão mortos, então não ressuscitaram com Cristo. Essas igrejas aí não fazem oração efeito nenhum. Pode até fazer barulho, mas o efeito da oração não surge porque estão em pecado. O sumo sacerdote, botando a analogia de Levítico, para ele entrar no santuário, tinha que fazer um ritual primeiro de purificação, tinha que ser santo, de ser limpo primeiro, para depois entrar para ter diálogo com Deus. E assim, como aquilo é uma sombra do atual contexto de Deus, nós estamos vivendo agora a realidade. Primeiro se santifique. Então, a partir do momento que você se santifica, você começa a ser o inimigo do diabo. Porque o diabo opera no mundo por meio da política,
das ideologias políticas, como aqui na Colômbia, o narcotráfico e aquele movimento que tem lá das Farc. Né? No mundo é através de 3 blocos que ele opera: o islamismo, o budismo e deixa eu ver mais aqui, esses 2 aí principalmente. O budismo, né? E o hinduísmo, são 3. Budismo, hinduísmo e islamismo. Essas três ferramentas, cada um tem um principado. Você é um general demoníaco, um general satânico, um principado, um demônio comandante que comanda no mundo todo esses caminhos do Satanás. Budismo, hinduísmo e islamismo. Nos países do Oriente Médio prevalece o quê? O islamismo. Na região da Índia é o tal do hinduísmo. Né? Budismo tem a ver também ali com a Índia também e alguns países ali, falei Nepal. Esses 3 principais, eles comandam no mundo todo e o falso cristianismo. Esse cristianismo ali religioso das imagens e os neopentecostais, né, que é um falso caminho de Jesus. Então, nós temos primeiro que orar para que os servos de Deus, porque Deus falou, oração de um justo, muito pode ser feito. Mesmo seja um justo. Depois que você for um justo, você consegue impactar o inferno. Então, mesmo nós temos que orar para que Deus envie seus anjos com espada de fogo para atacar os principados desses países aí, que eu citei aqui, nesse pormenor, esses 6 que eu falei aqui. O Afeganistão, que durante 20 anos foi dominado, né, pela comunidade de diversão capitalista, agora voltou, o principado do islamismo voltou para lá. E nós, só pesquisar aí no YouTube, você vê que eles têm matado milhares de servos de Deus. E até os falsos cristãos também matam. Né? Então, o que eu quero que você entenda aqui? Primeiro, a nossa guerra não é contra as pessoas, nossa guerra não é contra o Papa, nossa guerra é contra os demônios que usam o Papa para enganar os nossos queridos ditos católicos. Nossa guerra não é contra o Adventista, nossa guerra é contra o demônio que comanda o principado do Adventista para tirar essa mentira da cabeça deles. Nossa guerra não é contra um banda que banda com a nossa guerra, é contra esse demônio, que é o nível mais satanismo, que mantém as pessoas cegas no pecado para fazer pessoas escravos ou cavalos dele. Então, nosso alvo são as almas. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nisso não há placa de denominação, não há religião. O diabo quer que as pessoas peguem 2 coisas. Defendam bandeira de denominação e bandeira de religião. Aí é o grande engano, o grande laço do diabo. Eu defendo a bandeira do Senhor Jesus Cristo, prego o evangelho da Bíblia e a regra que os pessoas me dizem, meu servo, quem estiver fora da minha palavra está fora do meu reino. Não existe uma Bíblia para o adventismo, outra para o catolicismo, não. Existe uma Bíblia de Deus para a humanidade. Toda para a terra, uma Bíblia só. E o mesmo intérprete é o Espírito Santo, um só. O Espírito Santo não é um Deus de confusão. Ele não ensina um padrão de comportamento para um povo e outro para outro, não. A santidade para Deus é a mesma. Ele não criou um padrão diferente para os judeus, porque a salvação procede dos judeus. Jesus falou em Isaías que os judeus seriam a luz para as nações, para nós, gentios. Né? Em termos de salvação, não há judeu e nem gentio. Deus tem um tratamento diferenciado com Israel por causa da promessa com Abraão. Mas em termos de socialmente, mas em termos de salvação, Deus não faz acepção de pessoa. Então, a oração de um justo ou de uma justa, uma serva de Deus autêntica, que é santa no espírito, alma e corpo, que não profana o seu santuário, que é o nosso corpo, não fura a orelha, não pinta a cabeça, ela é tão natural como Deus fez, tanto no corpo como no espírito e na alma, porque a santidade interior ela se revela no corpo, no exterior. Então, uma pessoa, quando é assim, essa pessoa ela faz a diferença no reino das trevas e também no reino da luz, que é o reino de Deus. Então, você que é servo de Deus, né? Você que é religioso, você que anda em santidade de espírito, alma e corpo, porque Pedro diz, capítulo 1, versículo 15 e 16, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Santo não é uma pessoa que o sistema católico religioso diz que eles consagram, não. A consagração a santo não é do homem, é de Deus. A pessoa que recebe Jesus como Salvador, ele foi convertido pelo Espírito Santo, de verdade, ele é um santo. E Deus vai transformar ele de fé em fé, de glória em glória, para tornar um cidadão do céu. Porque se a pessoa não for transformada, o velho homem e as práticas do velho homem não morrer, a bebida, o cigarro, a prostituição, a feitiçaria,
a idolatria, as imagens, a veneração dos santos, das imagens, reza para Maria, para Pedro, para João, ou seja, o foco na criatura. Porque todo esse culto aí religioso que o diabo inventa, ele tira o foco de Jesus, o Criador, e bota na criatura. A mediação que eles colocam que Maria pode, a reza diz que Maria rogai por nós. Mentira, como é que ela pode rogar se ela não tem onisciência para saber no céu o que se passa na terra? O único que sabe as coisas que se passam no céu e na terra é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e os anjos estão aqui perto que Deus manda eles verem. Ele não tem onisciência. Então, meu alvo aqui é pedir oração em especial pelo Afeganistão. Afeganistão, né, eu vi um vídeo agora, um documentário, que Deus moveu pessoas na terra para tirar milhares de pessoas do Afeganistão para outros países. Né? Então, nós pedimos que você ore para Deus tocar no coração das pessoas, para onde essas pessoas foram removidas, se servo de Deus, para que os pais, aqueles pais que o acolheram, porque você sabe quando o Islã é um principado das trevas. Qualquer país que apoia outro país que é contra a ação dele, eles se perseguem também. Então, é o diabo querendo impor adoração ao diabo por meio da religião, né, que é a próxima religião do mundo, né, assim dizendo, é o islamismo. O diabo quer forçar, né, como o diabo sempre ele cria a terra para afastar as pessoas de Deus. Então, minha oração é no Afeganistão. Primeiro, para que Deus entre com a mão potente dele aí para dar um choque naquela nação. Porque, na verdade, foi uma derrota ali feia para os nossos irmãos da América. Né? Mas Deus tem os propósitos dele, nós não sabemos, Deus não me falou, que também eu só falasse se ele me falasse. Mas meu propósito como servo de Deus, pastor, missionário, é orar, guerrear contra os principados e pedir. O Paulo disse, orais por mim. Quando o Paulo fala da armadura de Deus, no finalzinho ele diz assim, eu orei por mim. Né? Para que me lembra da palavra quando ele abrir a boca para falar. Então, meu pedido para você é oração pelo Afeganistão, por conta da instabilidade política que está lá, para Deus tocar naqueles homens, porque eles têm poder de mover. Deus pode dar uma visão, como Deus para Cornélio ali, ou no líder que vocês estão errados, vocês servem o maligno, o islamismo do diabo. Deus tem poder de fazer isso. Né? Então, aqui é uma ideia que Deus, quem disse que não pode fazer isso? Pode fazer isso sim. Mas a nossa oração é para que Deus ataque os principados que estão dominando aquela nação, que estão perseguindo os servos de Deus ali, porque lá você não pode cultuar Deus de maneira aberta, como na Índia também, como no Nepal. No Butão, Nepal é o lugar que é menos a perseguição é mais velada, mas naquele que o pai Jesus falei para você. Nesse país aqui, ó. No Afeganistão, na Nigéria, eles tocam fogo. Eu já tive um contato com os irmãos da Nigéria, que eles mandaram umas fotos para mim, que eu pedi o contato com eles no e-mail, que eu procurei. Eles tomaram pancada da bateria. Eles têm uns 10 anos atrás, quando eles tiveram contato comigo lá, na Nigéria, né? Então, desses 6 países que eu elenquei aqui, Afeganistão é o pior deles. A Nigéria é o segundo, a Índia também é perseguido, né? A Colômbia, por conta do narcotráfico, o governo não se opõe, mas o problema é o narcotráfico e as comunidades, porque eles recrutam os meninos para fazer parte do exército do mal. O Nepal é mais tranquilo e o Butão também. Mas eu quero destacar que o Afeganistão, que nós vimos agora aqui, eles matando as pessoas lá. Eu vi um rapaz falando se eles estão pegando o celular da pessoa, se eles acharam a Bíblia. E que na minha, eu tenho Bíblia, várias Bíblias, e tem também uma baixada no meu celular. Eu sempre ando com a Bíblia debaixo do braço, né? Que antigamente os servos de Deus eram conhecidos por Bíblias. Pedir esse costume é um costume santo, de andar com a Bíblia. E eu tenho a Bíblia no meu celular. Se eles acharem os agentes do Islã, como é que eu digo, lá no Afeganistão, eles, esqueci agora ali, né? O ramo radical os talibãs, lembrei, os talibãs. Se eles pegarem você com uma Bíblia no celular, espaço rodo. A minha não acessa muito, mas eu tenho dado de fontes aí seguras que isso acontece. Então isso é a força do mal. Primeiro é para os irmãos não negarem Jesus na hora da sua morte. Porque o diabo tenta... O alvo do diabo é a alma. Aprenda uma coisa. Porque o diabo prende o pessoal desse monte de principados, né? Catolicismo, adventismo, testemunho de Jeová, budismo, shintoísmo, bahaísmo e os cultos africanos, dizendo assim. Porque ele quer que a pessoa morra nesse caminho falso para que a alma seja como um troféu para ele. Esse é o alvo do diabo. O diabo não tem outro alvo nosso que não fazer a pessoa, manter a pessoa num caminho falso, para que a pessoa morra sem ter conhecido o Cristo vivo,
e se arrepender dos seus pecados. É isso que o diabo faz com a religião e com muitas ditas denominações. Então, minha oração. Quando um servo de Deus ora, nós atingimos o mundo espiritual. Os anjos do Senhor vêm se de glória com as espadas de fogo e batalhar nos ares daqueles demônios que o comandante, que os demônios, o diabo manda, que está milhares de demônios para ficar soprando na mente das pessoas, eles são arrancados. Então, a pregação do Evangelho, porque o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela entra na mente do homem. Aí quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, sem nós orarmos, os anjos atacam com menos força do que quando nós oramos. Por isso, quando Moisés estava begueando lá em cima, levantava a mão ele com Arão e U, enquanto ele estava com a mão em cima, levantado orando ao Senhor, Israel prevalecia. Quando ele baixava a mão, Israel perdia, era sufragada. Aí cada um botou uma pedra do lado, os dois, o Arão e o botaram aqui, seguraram a mão de Moisés por cima para Israel conseguir vencer a palavra. A guerra contra os inimigos do Senhor. Então, tudo aquilo ali que acontece com Israel, ela aponta para nós entender o plano da salvação, que a salvação vem do judeu. Ama o judeu de montão, mas o judaísmo é do maligno, é o que perseguiu Jesus. Se os judeus se converter a Cristo, eles vão para o inferno, porque a salvação somente no Machia, ou em Yeshua, em português. Então, esses 6 pais que eu elenquei, foca a oração no seguinte: tipo, primeiro, vamos orar pelos céus, para Deus aumentar a fé deles, para eles não negarem Jesus. Também desses pais que Jesus persegue, para que Deus esconda os irmãos da vista desses caras, desses perseguidores do diabo. E nisso o Senhor se deverá também, para que Deus aumente a fé deles, para que o Senhor impacte no segundo ponto que eu quero chegar, que é tocar no coração das autoridades daquele país e se convertam a Cristo. Deus tem métodos e inúmeros, N métodos que Deus tem, que você nem imagina que os métodos que Deus tem de salvar as pessoas. Mas vai depender muito da nossa oração. Toda oração do servo de Deus tem um efeito fundamental no mundo espiritual e impactante no céu, diante do Senhor. Então, para que nosso país do Brasil mude, que essa ideologia de gênero também pelo nosso país aqui, que o diabo colocar por meio dessa ideologia política que está aí, querem voltar ao poder, nós temos que orar para Deus botar esse diabo para correr. Né? Essas pessoas abrem os olhos porque o diabo está querendo implantar no Brasil uma anarquia, uma baderna, os valores judaicos e cristãos ele quer abater. Vamos orar. Servo de Deus, vamos orar e ao mesmo tempo ensinar as pessoas, porque Jesus disse, e de fazer discípulo. Então, quando nós oramos, nós nos fortalecemos, enchemos do poder de Deus. Aí a nossa pregação vai ter efeito. Vai evangelizar um dia sem você orar ou jejuar. Aí outro dia você jejum, ora e pregue. Eu já tive situação aqui no Rio que eu tinha estava no jejum, achei 24 horas e fui no ônibus, no meu quartel lá em Caxias. E eu entrei no ônibus, daí a pouco eu estava orando, entrou um monte de feiticeiro. Eles não aguentaram 1 minuto, começaram a passar mal, vomitar e apontavam para mim, ficavam sem força, correr aquelas roupas brancas dele, que tudo é branca por fora, mas treva por dentro. Desceram na cidade de Alto, desesperado, tudo suando frio. Uma irmã que está atrás de mim disse, varão, está cheio do poder de Deus, oração, jejum. Eu tenho várias experiências de que eu sei o importantíssimo valor que tem nós orarmos e jejuarmos. Mas primeiro de tudo tem que ser santo, separado do pecado, porque a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode seus efeitos. Então, peço oração pelo Afeganistão, pelas autoridades, parece que eu senti a autoridade da Colômbia, do Nepal, do Butão, né? São 6 países aqui. Afeganistão 1, Nigéria 2, Índia 3, Colômbia 4, Nepal 5 e Butão 6. E o nosso país, o 7º. Primeiro, ore para Deus aumentar a fé dos irmãos sendo perseguidos. Aqui na Colômbia mesmo, as Farc perseguem as comunidades, perseguem eles. Né? Butão e Nepal é os mais light assim, né? Que o tal do budismo trabalha de maneira terrível. No Afeganistão é o islamismo, o povo estão perseguindo ali, matando os servos de Deus, que Deus repreenda esse principado da perseguição, que o servo não negue a fé, porque a fé é a arma que vence o mundo. Se não negar a fé, Jesus não vai levar para o inferno. Então, para eles não temer o que mata o corpo, e não tem poder de fazer mais nada, mas temer aquele que além de matar o corpo, lança a mão no inferno, que é o Senhor Jesus. Então, peço oração por esses 7 países em especial. O Afeganistão, por todos os governos desses 6 países, do Brasil também. Né? E pelos irmãos que estão passando perseguição nesses 6 países. No Brasil, nós temos liberdade demais aqui. E o povo aqui, em vez de se voltar para Deus, tornando-se depravados, mundanos. A vida aqui está um nojo, um lixo. Fala assim, amor, os crentes do Brasil estão tudo depravados. Se apegaram a essa comunidade maldita da teologia da prosperidade, esse evangelho light neopentecostal que é pregado por esses caminhos do inferno, mas universal, não sei o que mais, Valdomiro sem água, esses bagulho, todo esse sistema religioso idólatra,
do sistema romano, adventismo, testemunho de Jeová, esses caminhos falsos que o diabo colocou aí, que se denominam cristãos, mas são falsos cristãos. Porque o servo de Deus, ele serve os ensinamentos de Yeshua, o Messias, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é santo de espírito, alma e corpo. Ele não vai lá para aquele lugar e depois vai tomar cachaça, tomar cerveja, pular carnaval, andar pelado, deixou as orelhas de brinco, de pince, tatuagem, cabelo pintado. Ele não profana a imagem de Deus, que é o nosso corpo. Um dos sinais de que uma pessoa é serva de Deus, quando ele preserva intacto, naturalmente, aceita a cor do cabelo dele, as unhas que Deus fez, natural, o templo de Deus, que é o nosso corpo. Deus não habita em templo feito por mãos de homem, ele habita nos servos e nas servas fiéis. Se você não for santo, ele habita em você, você é um religioso. Então, meus santos e santas do Senhor, oreis pelo Afeganistão, pelos governos desse país tudinho, e oreis para Deus aumentar a fé dos nossos irmãos, para que eles não arreguem diante da morte, porque é um trampolim, é um pulo, sair da morte física para a vida eterna com Deus. E ore pelo nosso Brasil, para que as pós-eleições Deus coloque quem Ele quiser, mas que o Senhor interfira nas forças do mal, que estão agindo no nosso país para implantar o mal no nosso país. Precisamos disso. Fique firme com Deus, não defenda a bandeira de denominação nem religião, não pare de evangelizar, compre um megafone, uma caixinha de som, santifique a Deus primeiro, jejum, oração, leia a Bíblia todos os dias, viva a palavra e pregue não bandeira de denominação nem religião, porque é aí que a pessoa se esconde. Uma das maiores desculpas que o diabo usa no mundo, o Senhor me revelou, é essa daqui. Eu nasci nessa religião e morro nessa. É muito usado pelos católicos romanos. Mas ele não percebe que eles bebem, eles fumam, eles xingam. Né? E a maior prova de que o catolicismo romano é do maligno, com todo o amor que eu tenho por você, querido católico, eu não posso calar a verdade. Foi a maldita Inquisição. Porque se o sistema católico fosse representante de Deus, eles jamais teriam pensado em instituir a maldita religião, que um dos aspectos da maldita Inquisição, um dos aspectos foi proibir de ler a Bíblia. É que o diabo quer. O diabo não quer que a palavra de Deus seja divulgada. Por que no Afeganistão estão pegando as pessoas que têm a Bíblia lá, eles pegam o celular e matam? Porque o diabo sabe que através da leitura da Bíblia, a pessoa conhece a verdade que a Bíblia é a palavra de Deus. Entenderam por que a maldita Inquisição, o sistema católico romano, proibiu no índex de ler a palavra? Isso é a maior prova. E a segunda é o fruto do corpo que eles praticam. A pessoa que é Deus não bebe, não fuma, não xinga. Como é que a pessoa diz que é servo de Deus e vai lá para esses cultos que eles fazem aí, depois continuam nos mesmos pecados, bebendo, fumando, chegando, vendo porcaria de futebol, vendo palavrão, enchendo o corpo de brinco, de piso, pintando o cabelo, usando essas roupas imorais, salto alto, as unhas igual de demônio estão usando agora aqui, as calças todas rasgadas, isso é de Deus. Vai ver a maioria dos cristãos usando isso aí. Então, sejamos diferentes. Quem vai para o céu é quem é santo de espírito, alma e corpo. Para concluir, Paulo diz assim: e o mesmo Deus de Pai vos santifica em tudo. Todo vosso é espírito, alma e corpo. Esse corpo aqui, ó. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos santos em toda maneira de ver, mas não pare de orar. Ore pelo Afeganistão, Índia, Colômbia, Nepal, Butão e pela Nigéria, em especial pelo Afeganistão. Deus abençoe e compartilhe esse vídeo. Seja santo, porque Deus falou que eu sou santo. Seja santo toda a vossa maneira de viver. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Baruch atah Adonai.